Fala fotógrafo, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui da Semana da Fotografia 2026. E no conteúdo de hoje a gente vai trabalhar como você consegue mais clientes através do tráfego pago. Bom, muito prazer, eu sou o Arthur, eu faço parte do time de marketing aqui da Album e eu faço parte principalmente do setor de tráfego pago, onde a gente cuida de parte de gerenciamento de anúncios, todos esses anúncios que aparecem para você aí do perfil da Album, é através do meu trabalho com o time aqui dentro. Bom, e nessa aula a gente vai estar trabalhando questões como website e como você está fazendo as suas primeiras configurações para poder estar utilizando o seu website em anúncios online para conseguir mais clientes de fotografia. E mesmo que você seja do segmento de fotografia de casamento, fotografia de família, newborn ou faça fotografias sazonais, você vai poder estar utilizando tudo que a gente vai trabalhar aqui nessa aula e a gente vai passar também um pouquinho nos detalhes de cada segmento desse. E para começar o nosso conteúdo, eu vou começar falando um pouquinho sobre a importância de você ter um website para você estar podendo usar essa estratégia para captação de clientes, ok? Quando a gente tem um website, a gente consegue levar a pessoa de dentro do nosso Instagram para uma página onde a gente consegue falar dos nossos diferenciais, mostrar o nosso portfólio, passar um pouquinho mais sobre a sua visão de como deve funcionar um ensaio fotográfico, né, de forma que faça sentido ali para o cliente. E a melhor ferramenta hoje para você estar podendo utilizar para estar criando seu website de fotografia é o ProSite da Album. Tá? E para estar utilizando como exemplo na aula de hoje, a gente vai estar utilizando o website da Ariadne, que inclusive fez conteúdo aqui também na Semana da Fotografia. Tá? Então, vindo aqui para a tela do computador, a gente tem o website da Ariadne, que ela criou justamente um para a mini sessão de Natal. E aqui tem algumas informações, a gente não vai adentrar muito nisso, tá? Porque a gente tem vários conteúdos no canal da Album para explicar exatamente como você montar o seu website. E o que vai ser importante aqui para a gente estar trabalhando vai ser essa questão de botão para o WhatsApp, tá? Então, qual que vai ser a ideia? Que a gente consiga ter o nosso website, ter um botão ali para a pessoa clicar e entrar em contato com a gente via WhatsApp. Como exemplo, a gente vai estar utilizando esse botão conversar no WhatsApp como objetivo de rastreamento, que é onde a gente vai configurar o nosso anúncio para entender quando alguém clicar nesse botão e entrar em contato com a gente. E basicamente a inteligência do Facebook vai trabalhar para a gente, procurando pessoas e mais pessoas que façam esse tipo de ação. Então, por mais que aqui o botão ficou com alguma dúvida, quando você for montar o seu website, você pode colocar esse botão em um lugar de mais destaque, como entre em contato, faça seu agendamento ainda hoje ou peça o seu orçamento. Esse conteúdo tá incrível e eu garanto para você que essa minha dica vai fazer você aproveitar ele ainda mais. Então, escaneia esse QR Code aqui do lado para criar conta grátis na Album e ter acesso ao Album Proof Gallery. Essa nova versão do Proof vem com seleção e venda de fotos com entrega automática, álbum 3D, entrega de fotos em alta resolução e muito mais. Está facilitando a vida de muitos fotógrafos essa nova versão e realmente está fazendo com que os fotógrafos tripliquem o faturamento. E eu quero que você consiga chegar lá também. Então, escaneia o QR Code, cria sua conta grátis e aproveita. Bom, e agora como que a gente vai fazer essas configurações dentro do Facebook, tá? Para a gente poder estar fazendo esses anúncios. Vindo aqui para o seu feed do Facebook, aqui principalmente no computador, fazer esse processo pelo computador vai ser mais fácil. A gente pode vir aqui em gerenciador de anúncios, você pode clicar nesse botão e provavelmente vai abrir uma tela parecida com essa. Você pode clicar aqui, nessa parte aqui em campanhas, do lado tem um botão onde você pode selecionar os seus portfólios empresariais. A gente vai estar criando um novo, que provavelmente se você não tem ainda, você nunca fez nada de anúncio, provavelmente a sua tela vai aparecer mais ou menos desse jeito. Aqui a gente pode colocar o nome da sua empresa, aqui eu vou colocar a Semana da Fotografia, preencher com seu nome e sobrenome e um e-mail comercial. Bom, aí aqui você pode avançar, aqui você pode pular também, não precisa, seria para adicionar um e-mail de um funcionário, não tem necessidade. E aqui, confirmar. Ótimo. Agora a gente já está dentro de uma conta de anúncio do Facebook. Bom, e aí o que a gente precisa fazer agora? Você pode vir clicar aqui e clicar nessa engrenagem. A gente vai para dentro da BM. Você não precisa se atentar muito a esses termos técnicos em nome das coisas aqui dentro do Facebook. Só seguindo passo a passo já vai ficar bem tranquilo de você conseguir subir seus anúncios. E aí você pode vir para essa aba de fonte de dados.
conjunto de dados e pixel. Aqui você vai clicar em adicionar. E aí aqui você pode colocar o nome da sua empresa. Ok? Vamos colocar de novo Semana da Fotografia. Lembra de desativar essa opção aqui de baixo e criar. Ótimo. Aí você pode clicar aqui nesse ir para o gerenciador de eventos. Caso essa abinha não aparecer para você, você pode vir aqui, ó, do lado no menu lateral, vir em fonte de dados, conjuntos de dados e pixel, selecionar, sempre vai aparecer 2, mas você clica nesse que tem essas 4 bolinhas aqui pequenininhas e vai aparecer, ó, o conjunto não está recebendo eventos, nenhum evento, acesse o gerenciador. Clicou aqui, né, vai cair nessa mesma aba. Bom, e vindo aqui para essa tela, você só precisa vir em colete eventos do site das atividades no navegador, configurar pixel da meta, instalar código manualmente. E fica tranquilo que você não precisa entender nada de programação, nada de código, tá? É um processo bem tranquilo, só de copiar e colar. E aí, ó, copiar código base, clicou em copiar. E aí, a gente vai voltar lá para o nosso site no ProSite. E aí, dentro das landing pages que você tiver, você vai escolher a que você está utilizando. Pode clicar aqui, ó, configurações. Vem em avançado. O primeiro código que você copiou, você vai dar um Ctrl V aqui. E aí, vindo aqui novamente, você pode dar um continuar e concluir. E aqui no ProSite, pode clicar em salvar. Pode fechar já essa aba. Bom, e aí para ver se está funcionando a conexão que você fez, você pode vir em evento de teste. Confirme se os eventos do seu site estão configurados corretamente. Clicou aqui. E aqui você vai colocar a URL do seu site. Então a gente vai pegar a URL do site que você configurou e aí só clicar em evento de teste. Então ele vai abrir a página aqui dentro. Você pode basicamente esperar um pouquinho só. E se tudo estiver configurado corretamente, ele vai aparecer aqui, ó, Page View ou visualização de página. Então significa que a gente já conseguiu configurar esse pixel dentro do nosso website e basicamente a gente está enviando informações para o Facebook de pessoas quando elas acessam o nosso website. Bom, e aqui vindo para essa tela do Facebook, a gente pode vir aqui, ó, adicionar o evento, configurar uma nova integração, você vai vir em pixel da meta, configurar, ferramenta de configuração de eventos, começar, você vai colocar o link do seu website aqui dentro, ou da sua landing page, adicionar eventos, vai esperar carregar, e agora você precisa vir aqui, ó, aqui na lateral você pode colocar rastrear novo botão. Dentro do seu website a gente consegue criar um rastreamento para qualquer botão do website. Nesse caso a gente vai estar utilizando o do WhatsApp, mas caso você tenha um botão que leve até outro lugar, você pode estar configurando esse evento para lá também. Então aqui a gente vai estar utilizando o do WhatsApp, clicou, selecionar um evento, e aqui o ideal seria o botão de entrar em contato. Pode selecionar, confirmar, e pronto, vai estar configurado agora lá na meta. Então você pode clicar aqui em concluir novamente, pode pular essa parte. E ótimo, aqui agora a gente pode fazer mais um teste, geralmente pode levar até 30 minutos para o evento ser configurado corretamente, tá? Bom, e aí para a gente estar testando se realmente está funcionando o nosso evento, você pode vir em evento de teste, confirme se os eventos do seu site estão configurados corretamente, já joga aqui o seu website, pode descer, ir lá no botão que a gente configurou e conversar no WhatsApp. No que a gente clicou, ó, ele já disparou aqui pra gente. Então, Page View, que seria porque eu entrei no website, eu vi o site, e entrar em contato porque eu cliquei no botão de entrar em contato. Maravilha, então aqui nessa parte a gente já conseguiu finalizar tudo. Bom, então finalizamos essa parte aqui dentro do gerenciador de anúncios. E por que a gente faz esse processo? Dessa forma, a gente consegue rastrear, sempre que alguém entrar no nosso website e clicar naquele botão de WhatsApp, o Facebook é como se ele avisasse os nossos anúncios e dessa forma ele procurava pessoas mais parecidas com aquele usuário. Beleza? Então, finalizando aqui, agora a gente vai para a parte do gerenciador de anúncios, que é onde a gente configura de fato as nossas campanhas de anúncio. Então, a gente só precisa vir aqui, ó, clique em todas as ferramentas e agora a gente vai criar uma conta de anúncios. Então, você pode clicar aqui, ó, configurações do negócio, onde tem essa pequena engrenagem, vir nessa aba aqui, ó, em contas de anúncio e adicionar. Criar uma nova conta de anúncios. E aí você pode colocar novamente o nome da sua empresa. Lembra, muito importante estar alterando a parte do fuso horário. E aí aqui a gente pode colocar São Paulo. E a moeda a gente coloca real.
E aí só selecionar aqui, BRL, Real Brasileiro. Avançar. Essa parte você pode deixar aqui, minha empresa. Concordo com Meta Comercial Terms e criar conta de anúncios. Pode clicar agora. A gente tem a opção de adicionar informações de pagamento, que é um processo bem tranquilo. No que você clicar, você vai preencher ali com os dados de cartão. Então, só selecionar o país, fuso horário, clicou em avançar. E aqui o processo ideal seria que você colocasse cartão de crédito ou débito, mas também é possível fazer por Pix, tá? Então você pode basicamente selecionar Pix, avançar, colocar um valor, gerar o código, escanear com o aplicativo do banco, fazer o pagamento. Mas um ponto muito importante, se você selecionar Pix, depois não dá para mudar para cartão de crédito, tá? Então, ou um ou outro ali, a gente vai seguir. Por enquanto, a gente não vai adicionar nada aqui, não vai ter necessidade. E agora a gente precisa conectar o nosso Pixel à nossa conta de anúncio. Então, depois que você criou a sua conta de anúncio, você pode vir aqui, ó, conjuntos de dados e pixels, semana da fotografia, vem aqui, ó, ativos conectados. Semana da fotografia foi o nome que eu dei, tá, para o meu Pixel, mas aqui vai estar o nome da sua empresa. Ativos conectados, vai ter aqui, ó, conectar ativos, outros ativos de negócio, conta de anúncio e adicionar. Pronto. Voltamos aqui na parte de contas, contas de anúncio e abrir no gerenciador de anúncios. Perfeito. Agora aqui na tela do gerenciador de anúncios tem esse botãozinho aqui, ó, no canto, criar, pode clicar nele. E aqui como a gente configurou um botão para WhatsApp, e na maioria dos casos eu aconselho você fazer da seguinte forma, vai ser você selecionar o objetivo de engajamento, tá? Então pode clicar aqui, continuar, campanha de engajamento manual, continuar. Aqui dentro você pode colocar o nome da sua campanha, geralmente eu aconselho a colocar, pode ser WhatsApp e a data. E descendo aqui, a gente vai ter algumas opções. Orçamento da campanha, Advanced, não precisa se preocupar com essas configurações, teste AB. São muitos botões, mas pode ignorar, pode clicar aqui em avançar. Tá? Maravilha. E aqui, ó, uma das partes mais importantes, tá? Então, aqui em conversão, em local da conversão, a gente vai mudar de destino das mensagens para site, nessa opção de site. Clicando aqui dentro, maximizar o número de conversões. E aqui ele já vai puxar o conjunto de dados, vai estar o nome, provavelmente o nome do pixel que você criou, tá? Se ele não tiver já pré-selecionado, só clicar e selecionar ele. Bom, e aí aqui na parte de evento de conversão, só clicar e, no caso, se você fez que nem eu passei para você, que é a parte de selecionar o contato no evento, só procurar aqui, ó, entrar em contato, tá? A bolinha tá cinza, mas é porque só leva um tempinho para ele ser ativo, tá? Porque a gente configurou agora há pouco, então necessariamente daqui uns 30 minutos ele começa a registrar 100% dos eventos. Então a gente pode passar e continuar aqui dentro. E aqui a parte de orçamento. Aqui você pode colocar o tanto de orçamento que você quiser para começar a anunciar. Geralmente um valor recomendado seria de 15 a 20 reais. Acredito que no começo já seria o suficiente. Isso num valor por dia, tudo bem? Então a gente pode colocar aqui 15 reais, tá? A gente não vai colocar uma data de término aqui necessariamente, mas se você quiser, você pode colocar, por exemplo, Arthur, eu quero rodar durante uma semana. Então você pode colocar um orçamento diário de 15 e selecionar as datas aqui. Então do dia 22, por exemplo, seria até ali o dia 29, ok? Mas nesse caso a gente vai deixar sem nada de data. Bom, e aqui agora, nessa parte a gente entra em uma das seções mais importantes da parte de campanhas, que seria o controle de público. É aqui que você vai selecionar a parte de localização do público-alvo que você quer atingir. Então, aqui em localizações, né, ele já vem por padrão Brasil, e aqui você pode selecionar basicamente o nome da sua cidade. Então, por exemplo, se eu digitar aqui Jaú, ele vai me dar a cidade. E aqui entra um dos pontos mais importantes que eu preciso te passar. Caso você faça trabalhos externos, você precisa se atentar a uma distância até onde você está disposto a ir para realizar um trabalho, no sentido de, se eu selecionar aqui Jaú, ele me dá diversas cidades que estão dentro desse raio, e com isso eu consigo entender se são localidades que eu estaria disposto a ir para realizar um trabalho.
né? Mas nesse caso, se você já é um fotógrafo que trabalha com estúdio e pretende que as pessoas que vão até o seu lugar, você pode adaptar isso aqui. Então, talvez até mesmo aumentar a região, quem sabe. Vamos colocar aqui, você pode colocar até 80 km, certo? E aí o seu anúncio vai aparecer nessa região. O ideal é você entender, assim, se fosse para te dar um conselho, o ideal é você entender o tipo de público que você já atende, com base no histórico de clientes, caso você já tenha esse histórico, entender mais ou menos até de qual cidade essas pessoas são. E aí com isso você, aqui dentro dessa parte do mapa, você consegue ajustar isso. E aqui tem uma parte que é muito importante que você se atente e desative essa opção, que é a parte de alcançar mais pessoas com probabilidade de responder aos seus anúncios. Caso você deixe esse botão ativo, o Facebook pode fazer com que seu anúncio apareça para as pessoas até de outro estado. Então, o ideal é que você desative essa opção e agora sim seu anúncio só vai aparecer na região que você colocou aqui dentro, ok? E aí, descendo um pouco mais, aqui tem essa opção de público advanced, a gente não vai estar utilizando isso, a gente vai clicar nesse botãozinho azul aqui embaixo, ó, mudar para opções originais de público. Clicou aqui e depois usar público original. Então a localização já vai estar do jeito certo. E agora você vai configurar a parte de idade, tá? Então é muito importante você ajustar isso aqui conforme o seu público. Então, por exemplo, você pode selecionar aqui a partir de 25 anos, certo? Até cerca de, vamos colocar aqui, pode ser até 45, vai depender do tipo de trabalho ali o público que você trabalha, ok? Agora, depois que você seleciona essa parte de idade, a próxima opção que aparece é a parte de gênero, onde você consegue selecionar se são homens ou mulheres, tá? Que vão estar recebendo essas publicações. Isso aqui vai depender muito do seu segmento, beleza? Mas uma coisa muito importante que a gente consegue trabalhar aqui é, por exemplo, o segmento de casamentos, né? De cerimônias. No geral, quem toma a atitude para poder contratar um ensaio fotográfico acaba sendo a mulher na maioria dos casos. Então, algo que você poderia fazer é mudar o gênero aqui direto para mulheres, ok? E nessa parte de direcionamento é onde a gente vai colocar interesses da plataforma. Significa que quando a gente seleciona um interesse aqui dentro, o Facebook vai procurar pessoas que estão pesquisando por isso, que curtem páginas relacionadas a isso, que curtem fotos com hashtag desses temas. E aqui a gente pode vir e digitar, por exemplo, casamento. Mas aqui há alguns poréns, né? Geralmente, na lógica, a gente iria para selecionar aqui um exemplo de interesses em casamento. Mas quando a gente acaba colocando esse tipo de interesse, é muito provável que a gente acabe pegando mais pessoas que trabalham nesse segmento, né? Pessoas que estão relacionadas a trabalhar no segmento de casamento, do que pessoas que realmente estão ali pesquisando que vão casar, né? E estão procurando coisas nesse sentido. Se a gente pega aqui algo que a gente consegue colocar, um exemplo, são um vestido de casamento. Se a gente seleciona essa opção, acaba que o nosso anúncio vai aparecer para pessoas que estão pesquisando por vestidos de casamento, tá? E por mais que tem uma certa quantidade de pessoas que trabalham nesse segmento também, acaba sendo pessoas que vão interagir menos com os nossos anúncios em relação à fotografia, e a inteligência do Facebook vai trabalhar para atingir melhor o cliente final, nesse caso. Então, por exemplo, a gente, por mais que tenha interesse em fotografia de casamento, esse aqui é muito provável que o nosso anúncio apareça bem mais para outros fotógrafos, ok? E essas pessoas vão acabar interagindo com o nosso anúncio e vai acabar prejudicando a performance. Então, a gente tem também a opção de aliança de casamento, mas não é ideal, geralmente a aliança, quem está mais preocupado em ver a aliança é o homem. Então, tudo bem que às vezes na sua região pode ser um pouco diferente, mas né, acaba sendo uma exceção. E outras coisas que a gente pode colocar, por exemplo, seria cerimônias de casamento, tá? Quem sabe também a gente tem bolo de casamento. Então, são interesses que a gente pode estar colocando aqui para o nosso anúncio chegar até essas pessoas. Mudando um pouco o exemplo aqui, a gente pode ir para ensaios fotográficos, né, dessa parte de família. Então, com isso a gente consegue pegar aqui, ó, a gente remove esses interesses. E mudando um pouco o segmento, a gente pode falar um pouco de como funcionaria para entender e buscar ensaios para a família, ok? Nesse sentido, a gente pode deixar selecionado mulheres novamente, e aqui você pode digitar pais, e o Facebook ele acaba te entregando pais com filhos adultos, pais com adolescentes, pais com pré-adolescentes, então, e aqui ele já marca a idade das pessoas, tudo bem? Então, por exemplo, pais com pré-adolescentes, né, que seriam crianças de 9 a 12 anos. Isso aqui geralmente está mais associado à inteligência do Facebook, ele vai entendendo um padrão de comportamento
das pessoas e você pode entender melhor o nicho que você atende. Então, por exemplo, geralmente eu atendo pais com crianças de 3 a 5 anos e você pode acabar selecionando aqui. E pode selecionar mais de um, então, por exemplo, de 6 a 8 anos, de 1 a 2 anos, ok? De crianças até 12 meses, tudo isso. E aí você selecionando isso na sua região, ele consegue te dar uma medição até de quantas pessoas existem naquela região. Por exemplo, nas configurações que eu fiz aqui, na região de Jaú, tá? Com esse padrão de idade e com perfis nesse sentido, o Facebook acaba me entregando de 15 mil a 17 mil pessoas, tá? Esse é um número aproximado, geralmente às vezes ele pode encontrar mais, pode encontrar menos. Tudo bem? Ainda nessa parte de direcionamento detalhado, então, variando de nicho para nicho, você pode colocar coisas que se assemelham ali ao seu segmento. Então, por exemplo, ensaios de Natal, a gente poderia colocar algo relacionado também à maternidade. Né? Então, por exemplo, pessoas que têm interesse por crianças e paternidade, e quando a gente seleciona o interesse também, até o próprio Facebook, ele acaba indicando outras coisas que são relevantes ali, né, próximo. Então, por exemplo, criação de filhos, família como conceito social, tudo isso dá para ir selecionando, tudo bem? Interesses selecionados, descendo um pouco mais, a gente tem a parte de idioma, pode deixar no geral todos os idiomas, não tem problema. E a parte agora de posicionamentos é uma parte que a gente precisa configurar. A gente precisa vir aqui em posicionamento advanced, clique em editar e posicionamentos manuais. Geralmente o que a gente vai estar fazendo aqui dentro? A gente pode retirar essa parte de Messenger, Threads e Audience Network, que aparece aqui em cima. E a gente pode estar fazendo nosso anúncio, no geral, no Facebook e Instagram. Vai depender um pouquinho do público que você atende, né? Pode ser que alguns clientes potenciais estejam no Facebook e pode ser que a maioria talvez esteja no Instagram. Mas um ponto muito importante, geralmente, do Facebook é que, às vezes, o Facebook traz muito público desqualificado. Se em algum momento você subir os seus anúncios e entender que está vindo muitas pessoas que não fazem muito sentido, pessoas que parece que, por mais que a gente está anunciando para um website, a pessoa clicou no anúncio, entrou no website, mas ainda assim clicou sem querer, dos conselhos que eu te dou é talvez retirar o posicionamento de Facebook, tá? E deixar rodando apenas o Instagram, ok? Mas a gente pode deixar, então, tudo isso aqui ativo, ok? Tirando apenas essa parte, anúncios em stream para Reels, a gente pode tirar. O anúncio de Reels ele fica aqui em cima, esse aqui seria os in stream, que é um quadradinho que fica aparecendo em alguns vídeos. E esse resultado de pesquisa aqui também, a gente pode estar retirando. Deixando só em Stories, Status e Reels e essa parte de Feed, ok? Bom, finalizando toda essa parte de configuração de público e posicionamento, a gente consegue vir agora para a parte dos anúncios, tá? Vindo aqui, no geral, é para estar conectado com a sua página do Facebook. Aqui dentro, se você não tiver uma página do Facebook, você pode criar ela aqui, tá? E vindo para a parte de anúncios, você vai selecionar em criar um anúncio, fazer um upload manual e, no geral, você vai estar utilizando ou uma imagem ou um vídeo. Selecionou aqui. Aqui mais para baixo tem a parte do destino, que é a página que a gente vai levar. Então, você pode vir aqui e dar basicamente, pegar o link do seu site, colar o link do website aqui. E aí, descendo aqui, vindo para essa parte de criativos, pode vir anúncio de imagem. Dá um avançar, carregar. Você vai selecionar a foto que você quer ali, basicamente, subir como anúncio. Clicou em avançar. Ajustar os anúncios com base no formato e clicar em avançar. Aqui na parte de texto, aí você pode colocar um pouco sobre o seu trabalho ou alguma legenda, no caso, para esse anúncio em específico, que a gente vai deixar em branco. Mas é só colocar meio que com detalhes, a região que você atende, se apresentar ali, como uma legenda de imagem mesmo para uma propaganda. Então, clique em avançar. Aqui, algo importante seria desativar todos esses botões, ok? Porque senão acaba que o Facebook ele fica fazendo edições no seu anúncio que você não pediu. Clicou em concluir. Bom, aqui na parte de texto, a gente consegue montar, então, um texto e colocar aqui dentro para ficar como prévia do anúncio. Tá? No título, a gente pode colocar ensaio fotográfico. E a parte de descrição ela é opcional, ela não aparece em todos os posicionamentos. Então a gente pode deixar essa parte aqui em branco. Chamada para ação, pode colocar um botão saiba mais, agendar agora, sem problema nenhum. E aí, finalizando essas etapas, selecionando a parte da localização, a parte de interesses, a parte da imagem do seu anúncio, a página que você vai estar utilizando para anunciar com o Instagram e as legendas aqui dentro, né? Que seria o texto, basicamente a legenda que você monta ali para divulgar o seu trabalho.
e colocando o link do seu website, tá tudo certo, basicamente, para você conseguir dar andamento nos seus anúncios, tudo bem? Bastando ali você clicar em publicar. Essa foi mais uma aula da Semana da Fotografia 2026. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E nessa aula de hoje você entendeu a importância de ter o seu website e como utilizar ele para conseguir mais clientes através dos anúncios online. Então, com a aula de hoje você conseguiu entender também como controlar o seu orçamento, selecionar o público ideal para poder estar anunciando, né, sobre o seu primeiro anúncio ali com a legenda, a descrição, tudo certinho. E dessa forma, eu acredito que você vai conseguir realmente ter sucesso no nicho de fotografia. E eu quero deixar um desafio especial para você que assistiu essa aula até aqui, que vai ser você criar o seu website dentro do ProSite da Album e também criar a sua primeira campanha, subir o seu primeiro anúncio. E quando você montar o seu website e fazer o seu primeiro anúncio, subir a sua primeira campanha, marca a gente no Instagram que a gente vai ficar muito feliz de saber da sua evolução. E se ficou alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!